Os treinamentos no CT Parque Gigante desta terça-feira tiveram uma grande novidade. Lucas Alário está trabalhando normalmente, inclusive foi o destaque da atividade com vários gols e fica à disposição de Eduardo Cudê para a estreia do Campeonato Gaúcho contra o Avenida no próximo domingo no estádio Beira-Rio. No mercado de transferências, o Internacional segue buscando o avanço com estes dois nomes. Borré, que está negociando com o clube na Alemanha e que deve, nos próximos dias, ter um desfecho, seja para um lado ou seja para o outro. E Thiago Maia, que nessa terça se despediu dos seus companheiros no Flamengo. É aguardado em Porto Alegre para fazer exames médicos e assim assinar um contrato em definitivo com o clube. A gente fala também a respeito de dois jogadores que se apresentaram em condições físicas ruins e por isso estão treinando afastados dos demais jogadores no ambiente colorado. E também sobre o episódio Sérgio Rocher. O goleiro voltou a sentir a sua lesão na costela e vira uma grande preocupação para o restante da temporada. Esse é o Diário do Inter KTO, dessa terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Vocês estão vendo que eu tô gravando todo improvisado, né? Vocês viram na live da Hora da Dupla KTO que hoje é um dia atípico em Porto Alegre. Uma grande chuva caiu, um temporal, todo mundo sem luz. Eu tô sem luz também. Tive que vir pro carro gravar. Mas, informações importantes colhidas ao longo de toda essa terça-feira. E uma delas envolve o treino, que eu estive por lá na manhã no CT Parque Gigante. A gente acompanhou o início da atividade e foi aberto pra gente uma atividade de finalização. E o destaque dessa atividade de finalização foi Lucas Alário. O atacante de 31 anos de idade está treinando normalmente no CT e vai estar à disposição de Eduardo Cudê para a estreia no Campeonato Gaúcho contra a equipe do Avenida. E pode, inclusive, começar o gauchão como titular, já que treina normalmente, ele mesmo já disse na apresentação que não tem lesão, então está amplamente à disposição de Cudê e treinando bem, fazendo gols, mostrando qualidade na finalização para poder estar na estreia contra a equipe do Avenida, tá? Ele não joga desde março, mas ele está 100% do ponto de vista físico, ele mesmo fala isso. Com a pré-temporada, fica à disposição e pode ser titular já desde o começo da temporada nessa partida contra a equipe do Avenida, tá? A notícia negativa do treino ela aconteceu depois que a atividade ela foi fechada e envolve exatamente o goleiro Sérgio Rocher. Na tarde dessa terça-feira eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o que aconteceu com o jogador. Ele voltou a sentir dores na costela. Voltou a sentir dores no local onde ele lesionou na temporada de 2023 e teve vários problemas ao longo da temporada de 2023. Com isso está fora da estreia e deve ser preservado inclusive dos jogos subsequentes no Campeonato Gaúcho. A dúvida é, quem substitui Sérgio Rocher? Ivan ou Kehler? Eu falo sobre isso e detalhes também do ambiente de Sérgio Rocher no Inter com esta tentativa de recuperação da lesão. Nesse vídeo aqui é só clicar para assistir e saber um pouco mais do que aconteceu com o Sérgio Rocher e do que pode acontecer com o goleiro uruguaio, tá? Indo para o mercado de transferências, eu quero atualizar a situação de Rafael Borré, que obviamente é a que mais desperta a curiosidade, interesse e expectativa do torcedor colorado. Não houve um avanço significativo nessa terça-feira, tá? A direção do Internacional está, a partir de hoje, conversando com dirigentes do Werder Bremen a fim de chegar ao denominador comum para a liberação do jogador. E o Inter entende que vai conseguir isto em breve, nos próximos dias, ao longo dessa semana. Até porque, se não conseguir, o Inter tem a estratégia já definida e o Inter vai sim anunciar Rafael Borré como jogador do Internacional para o meio do ano. E dessa forma tentar pressionar junto ao Werder Bremen para que o jogador venha de maneira antecipada. Mas as rodadas de negociação, para que não se precise chegar a isso, vão acontecer. E o Inter pode pagar um valor que o Werder Bremen coloque na mesa, que o Inter entenda adequado, para que o jogador saia já agora, antes da metade do ano. O Werder Bremen está fazendo jogo duro, mas o Inter está bem confiante de que traz o Borré agora, tá? Na pior das hipóteses, aquela história. Em julho, o Inter traz o jogador. Não há expectativa para anúncio, deve ser nessa semana, mas não há uma expectativa exata, uma data fechada para o anúncio desse jogador. O Inter espera que, por exemplo, nessa quarta-feira se avance nas conversas com o Werder Bremen e aí possa chegar mais perto de anunciar Rafael Borré, que é a grande expectativa de todo mundo, como jogador do Internacional, tá? Quem está este sim mais perto de ser anunciado
é o primeiro volante, Thiago Maia. O Inter já tem um acerto com o jogador e o Inter chegou a um acerto também com o Flamengo. E o indicativo disso foi que o Thiago Maia já se despediu dos seus companheiros no Ninho do Urubu. Eu vou ser sincero que eu não tenho muitos detalhes em relação ao acerto do Inter, tá? Antes a ideia era uma oferta de compra pelo jogador, mas o Flamengo liberou muito fácil e o preço do jogador é alto. Será que o Inter não está conseguindo um empréstimo? Eu confesso que eu não sei, tá? O que a gente sabe, Thiago Maia está vindo para o Inter, tanto que se despediu dos companheiros no Ninho do Urubu, não viaja com o Flamengo para a pré-temporada em Manaus e já viaja nos próximos dias para Porto Alegre. Chegando aqui, faz exames médicos e aí assina contrato para ser anunciado. Repito, não sei o modelo, não consegui descobrir o modelo, mas ele está vindo. E o Inter conseguiu rapidamente fechar essa negociação de um jogador que estava desvalorizado no Flamengo, não ia ter muito espaço ao longo dessa temporada, e ele mesmo tomou a iniciativa de querer sair do Flamengo, conversou com os dirigentes, existe a possibilidade de também rolar um empréstimo nessa situação, tá? Bom, Borré não foi anunciado ainda, Thiago Maia também não, Thiago Maia um pouco mais próximo deste anúncio. Eu quero falar a respeito de dois jogadores que estão fora do dia a dia de trabalhos do CT Parque Gigante e eram aguardados por lá. O Tauan Lara e o Thiago Guti. Thiago Guti é o zagueiro que veio do Independiente Del Valle, tá? Ele pertence ao Internacional, estava emprestado ao Independiente Del Valle e voltou de empréstimo para o Inter nesse início de 2024. Então o Lara vocês conhecem, lateral esquerdo. Os dois estão afastados do elenco. E estão afastados porque se apresentaram em condições físicas que não eram ideais. O Tauan Lara, por exemplo, ele, que já não é o primeiro caso de se apresentar fora do peso, se apresentou, e o relato que a gente tem do CT Parque Gigante, 15% acima do nível de gordura corporal. E por isso, o Kudê não aceitou ele no elenco, mandaram ele para treinar separadamente em Alvorada. Tanto ele quanto o Thiago Guti, recebendo uma atenção especial, um retiro para os dois, para que eles possam entrar em forma. E quando entrarem em forma, aí vão receber uma avaliação da comissão técnica se voltam ou não para o elenco. Mas o que há no estádio Beira-Rio é uma grande decepção, principalmente com o Tauan Lara, porque o Inter está procurando lateral esquerdo no mercado, não tem, precisa de um reserva para o René, esse reserva seria o Tauan Lara, e ele se apresenta acima do peso, ele se apresenta fora de forma, ele se apresenta com 15%, repito, esse é o número que foi dado, 15% de gordura corporal acima do que é desejado. E o Inter, com isso, fez ele fazer um trabalho separado. E o jogador que está praticamente fora dos planos também por esse ponto de decepção que a direção tem com ele, que fez um bom final do ano na Seleção Brasileira Sub-23, por exemplo, lá no Pan-Americano. Tá? Decepção com o Tauan Lara e também com o Thiago Guti. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente não conseguiu jogar na KTO nessa terça-feira, a gente não conseguiu jogar na KTO na hora da dupla KTO, porque foi tudo um caos, a gente fez no escuro, você sabe, mas tem copinha, o Grêmio caiu fora da copinha, e tem copinha para jogar na KTO, e agora afunilando, tá melhor, por exemplo, nessa terça-feira, duas zebras, né, ou melhor, uma zebra do Aster para cima do Palmeiras, o Grêmio era um pouco favorito com o Atlético Paranaense, mas acabou perdendo. Então a copinha é um bom lugar para você jogar. E já neste fim de semana começam as rodadas do Gauchão para você poder postar no Inter, poder postar no Grêmio também, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!